foi o primeiro trabalho assim, que eu fiz lá. E é o único que se parece muito com o projeto inicial que eu tinha de fazer água forte com umas manchas abstratas de stencil. Aí esse é o Alquimia, né? E ele é muito assim, como se fosse um autorretrato ou um diário de uma época da minha vida, assim, que é muito quando eu tive que lidar com uma parte meio sombria de mim mesma e entender isso como parte de mim, assim, sei lá, é a besta que estava em mim, assim, né? Então, a mulher e o cavalo, eles estão aqui começando a se misturar no emaranhado das linhas que estão riscadas aqui. Assim, então o rabo dele é o cabelo dela e eles dois são transparentes e eles estão um não é sem o outro, assim, né? Eles estão começando a se amalgamar, meio que isso, assim, é muito e também foi assim, né? Eu comecei a arriscar isso é um bagulho de bem longo, uma história longa também que tem a ver com um sonho que eu tive assim que eu cheguei lá. Assim, mas é um sonho muito longo, assim. E aí, mas nesse sonho tinha esse cavalo, assim. Eu chegava, eu tinha que pegar um cavalo e eu abraçava o pescoço dele e ele me sacudia e me levantava e eu via o chão se afastar muito, assim, porque era um cavalo que de repente ficava gigante, sabe? Foi um sonho muito louco que eu tive, assim, que cheguei lá. E aí depois, sei lá, isso ainda tenho reticência, porque eu preciso concluir, né? Porque depois aparecia um cachorro que me mordia, porque ele estava tentando morder o cavalo, sabe? Umas coisas assim. Mas então, é um trabalho cheio de significado, assim, que diz muito sobre mim, né? Aí, o segundo foi foi esse aqui. Foi o Dreaming Wild. Tipo, Dreaming Wild é o nome de uma música que eu conheci lá. E aqui o que parece ser duas pessoas, na verdade são dois movimentos de uma mesma cabeça. Na verdade o que tem aqui é uma pessoa só. E eu queria que justamente que alguém olhasse, visse duas pessoas, mas quando olhasse melhor percebesse que só tem uma pessoa. Então é tipo essa coisa de depois que você vê no primeiro ela se descobrir, se amalgamar com a besta que tem em si, é meio que esse momento de ternura, né? De sei lá, né? Meio assim, né? E aí o Dream Yacht era uma música que eu ouvia muito nessa época, que teve significados pra mim diversos, assim. É uma música meio inocente, assim, não é nada demais, assim, é uma dupla que nunca fez nada do que depois do primeiro CD, mas teve um significado muito forte pra mim. Aí é essa ternura consigo mesmo, assim, de se amar. Aí a terceira foi tipo não sei, às vezes eu tenho um outro trabalho feminista, assim, né? Aí, desde antes eu tinha um certo fascínio, assim, por essa figura da Lilith, sabe? Que foi a verdadeira primeira mulher, assim, sabe? A gente conhece Adão e Eva, né? Aí, só que, na verdade, parece que rola essa história de que, na verdade, quando Deus fez o homem e a mulher, ele fez um homem e a mulher de barro e tal, e eles eram iguais, ninguém saiu da costela de ninguém. Só que, e aí começou aí que a Lilith não obedecia, né, o Adão, e ela não queria ficar por baixo dele quando eles transavam, ela queria ficar por cima, e ela queria fazer o que ela queria, e não sei o quê. E aí, de repente, Adão reclamou com Deus e ele expulsou ela do paraíso. E ela virou um demônio, e todos os filhos que ela toda vez que ela engravidava, ela abortava, assim. Então ela ficou pelo mundo antes disso, sem ninguém saber. E aí depois disso que veio a Eva, né, da costela do Adão e tal. E aí eu li uma versão que diz que a Lilith se transformou numa serpente para vir dar a maçã para Eva.
para dar o conhecimento, a consciência para ela. Então, na verdade, ela não só era essa mulher que tipo tinha sua própria cabeça e tal, como ela veio ajudar aquela mulher que foi criada para ser submissa. Ela veio lá para oferecer o conhecimento para ela, assim, sei lá. É uma história, eu ando muito ligada nessas coisas que tem símbolo, que tem ícones e tal, e eu acho uma história muito bonita, assim. Então eu fiz essa ilustração assim como para mostrar assim, tipo, uma mulher forte e sei lá, ela tem essas linhas que saem das mãos dela são tipo raios e tal, poder, né? Poder total. Mulher no poder. E aí tem aqui, né? Tem a maçã, tem a cobra, tem a tempestade, sei lá, que é seria o inferno, que é o mundo real, assim. Várias coisas. Pra mim, essa gravura tem muitos significados. Aí, essa aqui formidável, né? Eu estava num país que falava inglês e francês, principalmente francês na parte que eu estava. Então eu achei que era pertinente eu ter um trabalho com um título em francês, né? Tipo, então ela chama formidável porque ela começa não sei, a se atrapalhar um pouco consigo mesma. Você vê que ela que toda ela é cabelo e movimento e os fios que definem as formas dela são como se fossem, são também os fios que saem da cabeça dela e são os fios que prendem ela. E aí esse trabalho, e o título tem a ver com isso porque aparentemente ela está confortável, ela está tranquila, que é meio que a tradução de formidável. Então eu quis colocar essa expressão também tranquila quase na cara dela, meio que para ver assim, né, que às vezes é o que você vê, né, nas pessoas, assim. Você não sabe tudo que está rolando dentro da pessoa, e que a única coisa que você vê é uma expressão formidável. Então, meio que isso eu quis dizer com esse título, com essas formas e com essa expressão, que é um pouco, assim, eu ando muito feliz de ver quadros do Bosch, sabe? E aí tem coisas muito loucas acontecendo nos quadros dele, e todo mundo tem uma expressão assim, uma carinha de paisagem. Tipo uma coisa assim, você tá cortando a cabeça de alguém com aquele sorrisinho, assim, sabe? E aí eu achei isso muito profundo, muito forte, assim, e quis colocar isso nessa gravura. Assim, essa foi uma influência também, né? Um dos meus ídolos. Bom. Aí, na linha em seguida, eu fiz ele tem e não tem assim tanto. Ele tá plantando bananeira, ao mesmo tempo que ele tá de cabeça para baixo, assim, diante de coisas, e ele não é nem homem nem peixe, ele é os dois, assim, né? E isso você só vê se você parar e ficar olhando para ele. E você vê a boca sem volume, o dente cerradinho, você vê as guelras no pescoço, o olho dele, você para pensar que na verdade não é só arregalado, é olho de peixe e tal. Eu queria colocar isso, ele tem umas escamas na cara e ele tá ali, foi pescado, né? Ele tá de cabeça para baixo, como é que seria a palavra? Estupefato, assim, né? Então, esse eu não quis colocar o nome como olho de peixe, porque eu acho que ia ficar muito óbvio. E o plantando bananeira significa muito disso dele falar... Bom, ele está plantando... Às vezes parece que é intencional, mas na verdade é acidental. E aí essa coisa da gente nem sempre demonstrar do orgulho, sei lá, essas coisas. Isso aí. E aí, tipo, tem lá, foram as 5 que eu fiz, né? E essas 2 últimas foram meio que ao mesmo tempo. E aí o meu objetivo era ter em todas elas, mas eu acho que é muito a característica do meu trabalho ter essa suficiência de uma cor, de ter essa suficiência dos traços terem a sua presença, sei lá. E esses 2 últimos eu fiz só em água forte, né? Então eles têm só a linha e
E sei lá, e como gravura, assim como técnica, teve essa mistura aqui. Esse aqui foi a transição, né? Que ele tem ponta seca em alguns trechos, tem uma água tinta aqui com texturas aqui, mas o resto é água forte, principalmente. E aí já esses aqui já tiveram uma presença maior de ponta seca. Isso aqui foi tudo ponta seca. Ai, tem que levar. E esse outro aqui, eu até tentei fazer um trecho com berçô, acho que foi aqui. Mas aí preferi riscar um por um. E aí esse aqui também, eu comecei com água forte e logo eu fiz mais uns contrastes. Eu gosto muito das linhas aveludadas, assim, da ponta seca, né? E achei que as sombras só iam ficar assim, com o riscado da ponta de diamante. E aí foi isso, assim, a oportunidade que eu tive de fazer o trabalho do tamanho que eu, sei lá, o tamanho mínimo que eu gostaria de trabalhar normalmente. Aí, esse foi o meu trabalho. Continua.